Boa noite, meus amigos e amigas do Facebook. Deixa eu dar só uma checadazinha para ver se está tudo saindo direitinho, se o som está bom, se está tudo funcionando a contento para que nós comecemos aí nossa live da noite de hoje, que é falando sobre complexidade energética, né? Geralmente eu faço sempre esse testezinho no começo para ver se está tudo funcionando bem. Vamos ver se está realmente funcionando, se nós estamos aí com o som em perfeita ordem, tá? E entender se está todo mundo me escutando. E se vocês estiverem aí no Facebook me escutando e ouvindo a palestra, se estiver com o som todo direitinho, por favor, dê uma sinalizaçãozinha aí de que está tudo certo, que o som tá bom, né? Para que a gente possa dar continuidade aqui a nossa live, tá? Deixa eu só verificar mais uma vez aqui. Eu acho que tá funcionando direitinho. Pronto, vamos lá. Eu acho que tá tudo certinho aqui. Eu acho que tá tudo funcionando direitinho. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre complexidade energética. Eu estou ainda aqui na cidade de Pitimbu, na Paraíba, passando aí um tempo para poder, superar essa fase energética, né? Semana passada eu tinha falado, inclusive, que eu tinha ficado por aqui por conta da Covid, né? Que eu estava com suspeita de estar com Covid, mas isso não se confirmou, né? Graças a Deus está tudo certinho, tudo bem comigo, nada aconteceu de mais grave e está tudo bem, tudo tranquilo. E essa live, gente, ela é meio que uma continuidade do assunto anterior, que eram influências espirituais, né? Por quê? Porque na realidade a complexidade energética ela leva a determinados comportamentos, tá? Principalmente numa época como essa, época de Covid, época em que a gente percebe que as pessoas estão muito complexas em termos de comportamento. E isso não é por menos, tá, gente? Eu costumo sempre dizer o seguinte: a gente sabe, né, na realidade, o que está acontecendo na verdade, né? Quer dizer, a gente percebe que algumas pessoas estão realmente passando por dificuldades muito sérias, né? Pessoas que perderam seus familiares, pessoas que estão vivenciando aí um terror, porque é um verdadeiro terror, né? Principalmente porque as redes de televisão massificadas estão fazendo assim um difícil trabalho, porque eu não considero que seja por mal, tá? Mas assim, é um difícil trabalho que termina realmente gerando um pânico nas pessoas, na população em geral. A gente não pode dizer que não, gente. Até hoje no Globo Rural, na pequenas empresas, grandes negócios, na Rede Globo e etc e tal, o pessoal, assim, até os produtos estão sendo para a época de pandemia, né? Falando sobre o Globo Rural, sobre o mundo rural e etc e tal, tocaram na pandemia. Então, quer dizer, a pandemia virou um assunto assim corriqueiro para todos os momentos e todas as horas. Parece que a gente não tem qualquer outra coisa que possa ser divulgado ou noticiado. Isso é uma coisa terrível, quer dizer, a gente está vivenciando uma época em que, sei lá, tudo tem a ver com essa situação calamitosa que nós estamos vivendo. Lamentável isso. E isso cria o que a gente chama de psicosfera, tá? Psicosfera, o que é uma psicosfera, gente? Eu gosto sempre de mostrar as coisas da forma certa, né, para que vocês entendam, sei lá, de forma completa. Afinal de contas, o nosso café espiritual, a proposta é de um estudo mais aprofundado sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo. Naturalmente, estamos aqui como meros aprendizes ainda, não somos autoridade em nada, autoridade no mundo espiritual. Não existe esse doutor no mundo espiritual. Estamos todos aqui aprendendo, né, entendendo como é que funcionam essas forças. Mas na realidade existe sim uma estrutura, tá certo? Que
nós chamamos de psicosfera. O que é uma psicosfera? Eu peguei aqui num dos sites sobre espiritismo, né? E ele vem explicando aqui o seguinte: o que é psicosfera? Também conhecida como aura. A psicosfera é um termo proveniente do grego e que figura um halo energético que circunda cada ser humano encarnado e desencarnado. É uma espécie de projeção da consciência, a qual gera um campo eletromagnético que emana vibrações que se interligam com os outros campos de mesma intensidade, sejam eles positivos, sejam eles negativos. O espírito de São Luís, né? Luís de França, desculpa, não São Luís não, de Luís de França, na Revista Espírita de 1866, né, ainda a época que Kardec estava vivo, ele fala que não adianta, tudo que a gente pensa, a gente plasma, tudo que a gente imagina, a gente constrói baseado no nosso pensamento, e o nosso pensamento influencia sim nas outras pessoas. Seja lá como for, nós sempre interagimos, nós não estamos sós, e eu repito sempre uma frase de John Donne, né, onde ele diz o seguinte: ninguém é uma ilha isolada em si mesmo, todos fazem parte de um continente. O que significa dizer que o que eu penso aqui, da forma como eu penso, o que eu alimento em termos de matéria mental, né, de pensamento, eu termino transferindo para as outras pessoas, seja intencionalmente ou não intencionalmente, mas todas as vezes que eu penso alguma coisa, eu termino contaminando o ambiente psíquico. E o que é que nós estamos vivenciando ultimamente? Principalmente nesses momentos em que nós ficamos dentro de casa, enclausurados. Tivemos a primeira fase, e eu me recordo bem que no começo desse ano, antes de entrarmos em lockdown novamente, eu fiz uma live e também expliquei isso no nosso grupo mediúnico, né, que nós fazemos os nossos estudos mediúnicos, e eu disse: gente, olha, veja só, essa época de pandemia não passou, e os espíritos vêm nos comunicando que isso vai piorar, mas que vai ser melhor do que da outra vez, porque pelo menos nós estamos acostumados. Isso é uma opinião minha. Mas isso não se configurou, tá, gente? Por quê? Porque na verdade é assim. A partir do momento em que eu estou vivenciando novamente um período de trancar tudo, né? De não poder me comunicar com as pessoas, de ficar enclausurado. A gente recebeu, na realidade, aqui ultimamente, eu acho que de uns 6 meses para cá, uma esperançazinha, como se fosse assim: puxa vida, isso tudo vai passar, isso aí não vai ter consequência mais, isso não vai seguir adiante. A gente ficou cheio de esperança em relação a tudo, tá? E isso não se configurou. E embora nós estejamos já acostumados com o processo pandêmico e com todas as restrições, né, a situação de ter que usar máscara, de lavar as mãos e tal, e de ter outros hábitos, a gente queria, porque assim a nossa visão como seres humanos eu quero voltar ao que era antes, né? E gente, não adianta, não vai voltar ao que era antes. Quando passou logo do ano de 2020 para o ano de 2021, eu disse: olha, gente, não adianta, não tente voltar, isso não vai voltar ao normal. Jamais nós vamos poder fazer o que nós fazíamos antes. E aí eu tive várias experiências e exemplos que aconteceram comigo e com pessoas próximas a mim, tá certo? Tanto pessoas muito íntimas como clientes, pessoas que eu convivo, onde estão vivendo assim um verdadeiro inferno energético mesmo. Por que o nome da palestra ser... Da palestra não, do nosso estudo, que eu não gosto desse termo palestra, né? Parece que a gente está aqui discorrendo alguma coisa que a gente entende demais. Não, a gente não entende demais tudo isso. A gente só vem recebendo certas comunicações dos espíritos amigos, dos espíritos protetores, dos nossos guias, dos nossos mestres, algumas informações sobre cada caso desse. E eles vêm nos informando que isso não passou, não vai passar assim tão fácil, e não é com a vacina que vai passar, tá certo? Porque o vírus,
ele tem variantes, a gente não sabe como se comporta isso biologicamente falando no nosso organismo, tá? Não sabemos as sequelas e consequências de tudo que está acontecendo. E ultimamente, gente, eu tenho recebido, acho que todos os dias, uma foto de alguém dizendo assim: esse fulano morreu, Beltrano morreu, Ciclano morreu. O que é que cria nisso, gente? Cria-se justamente essa psicosfera, onde eu penso e influencio no ambiente. Lógico, eu tenho, sei lá, um pouquinho mais de discernimento de não ficar divulgando tragédia, terror pela internet. Mas, poxa, as pessoas têm um costume danado, miserável, de estar o tempo todinho fazendo dessa prática, tá, da divulgação, como se você fosse um repórter do mundo espiritual ou do mundo aqui, no mundo natural, do mundo material, e você fica o tempo todinho falando quem morreu e tal. Olha, o Facebook, o Instagram, no Instagram nem tanto, mas o Facebook virou tipo assim um local onde tem notas fúnebres. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente está o tempo todo focando nesse tipo de coisa, gente. O que é que cria nisso aí? Cria exatamente esse halo, a minha aura, a minha psicosfera, a minha esfera psíquica, a minha estrutura psíquica, que é o pensamento, que voa mais rápido do que qualquer ultrassônico, né? É mais rápido do que o som e mais rápido do que a luz, o pensamento. Então o meu pensamento viaja e atinge outras pessoas. E as pessoas fazem questão de, além, sei lá, de falar sobre o assunto, de divulgar, de colocar fotos e tal, coisas às vezes que são muito íntimas, né? Veja só, tudo bem, a gente se sente mal quando um parente morre, quando uma pessoa morre e tal, a gente fica querendo assim, que é a nossa natureza humana, a gente fica querendo divulgar, dizer, olha, tu te lembra de fulano, morreu de Covid, né? E muitos ainda justificam, dizem assim, não, Wagner, mas a gente diz isso que é para o outro ter cuidado, para que o outro continue, sei lá, usar máscara, para que o outro continue a colocar álcool em gel, a lavar as mãos, a evitar aglomeração. Mas, gente, está suficientemente dito isso, está suficientemente explicado e não precisa a gente criar esse clima de terror com as outras pessoas. Eu acho, primeiro, uma falta de noção muito grande. A gente está o tempo todinho vibrando nessa energia. Além disso tudo, tá? Além desse processo todo, a gente começa a culpar pessoas e a culpar situações, governos e etc. Ninguém tem culpa de absolutamente nada. Isso é uma situação irreversível. Está acontecendo para o grande ajuste da humanidade, mas está criando sim um processo complexo do pensamento. E São Luís dizia já em 1866, naquela época, ele dizia assim, todo pensamento positivo e todo pensamento negativo contamina sim o ambiente. O ambiente começa a ficar toldado, estruturado com pensamentos e energias negativas no geral. O que gera, gente, sei lá, um desânimo, uma desestimulação do viver, tá? Então as pessoas estão ficando depressivas, as pessoas estão ficando ansiosas, a flor da pele, tá? Você vê, as pessoas estão nervosas. Olha, eu estou aqui em Pitimbu, na Paraíba, na praia, na beira do mar, mas mesmo assim, veja, quando eu saio aqui, o prefeito de Pitimbu, né, o prefeito daqui da cidade, morreu de Covid. Mas foi o que aconteceu com o prefeito? Você disse, pô, tu tá na Paraíba e tal, aí na praia e tal, achando que tá sendo bom e tal, e o prefeito daí morreu, aí todo mundo vai correr daqui. Não, gente, o prefeito daqui de Pitimbu tinha alguns comportamentos que não eram lá essas coisas todas, né? Ia pra festa, se abraçava com todo mundo e etc. A boca pequena que as pessoas comentam, que aconteceu muito, a situação dele, sei lá, dele estar nas festas e ter que se esconder das câmeras porque o pessoal filmava ele não estava sendo um grande exemplo em relação a esse negócio de isolamento. Quando ganhou a eleição, agora em janeiro, disse que foram festas e mais festas, farras e mais farras, sem máscara, sem nada, compartilhando tudo. E aí depois ele pega a doença, tá certo? E com poucos dias, né, a doença começa a se manifestar. E aí
ao invés dele correr para um posto médico e etc., porque o caso dele foi se agravando, ele não foi, porque tinha síndrome do pânico e não sei o que, e estava muito envolvido nisso, começou a adoecer, começou a fazer um tratamento desses caseiros e etc. Não foi para o hospital, tinha medo de ser entubado, e quando foi para ser entubado, já era tarde demais, e aí terminou desencarnando, terminou falecendo. Além disso tudo, as pessoas começam a gerar uma complexidade no próprio pensamento. Eu ensinei muito isso quando era professor de administração. Todo o sistema, tá? Toda a estrutura sistemática, ela é altamente complexa. Por exemplo, eu não só sou eu, Wagner Andrade. Eu sou o que eu penso, o que eu pensei no passado, os meus níveis e as minhas personas. As minhas encarnações passadas fazem, sei lá, com que eu me desconheça como pessoa, porque, lógico, eu vivenciei em uma outra vida alguma coisa que foi bem diferente dessa. E nessa eu estou tentando modificar determinados padrões de comportamento. O que é que acontece? Essas personas terminam voltando. Então, eu sou envolvido e influenciado por minhas personas, por coisas que me aconteceram no passado, presente, coisa de 10 anos atrás. Eu sou envolvido também pela a psicosfera espiritual, quer dizer, os espíritos também terminam, influenciando na minha vida, entrando em contato comigo, né, deixando determinadas impressões. E puxa vida, isso não é fácil, além dos meus próprios pensamentos e comportamentos, que somando tudo gera uma estrutura altamente perigosa, psicamente falando. Que se a gente não tiver muito cuidado, muito controle, como a gente fugiu de Maia, que é a ilusão, né? A gente saiu da ilusão, gente. Nós estávamos vivendo uma grande ilusão de que poderíamos fazer tudo, a qualquer hora, todo o tempo, entendeu? Que podíamos estar em festa, que podíamos estar em não sei o que e tal, trocando energia o tempo todo. De ontem para hoje eu recebi, e aí, me perdoe, as pessoas, né? Mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa desesperada, e a pessoa me disse que tinha participado de uma festa aí de arromba e etc e tal, e aí tinha, sei lá, brincado do jeito que o jovem brinca, tá certo? E depois descobriu, já no dia seguinte, que o pai, né, estava com Covid. Veja, provavelmente estava com Covid. E lógico, ali ela trocou tudo, né? Copo, não sei o que e tal, cigarro que as pessoas fumam, às vezes tudo e tal. E lógico que ali naquele processo termina contaminando um monte de gente. Então liga para mim assim, enlouquecida, dizendo, puxa vida, eu contaminei um monte de gente, eu não sei o que. Eu disse, ó, desencana, porque todo mundo assumiu o risco. Se estava lá, assumiu o risco de ter alguém doente. Então a primeira coisa é desencana. Não fica pensando nisso, nem achando que tu matou ninguém. Não é nada disso. Todo mundo ali assumiu o mesmo risco. Tá certo? Todo mundo foi sabendo que não era uma coisa bacana, que não era uma coisa legal. Então tá todo mundo no mesmo barco. Mas é de uma falta de senso nosso achar que porque nós estamos bem e tal, estamos saudáveis e tal, não, pô, eu vou lá, não tem consequência nenhuma, eu vou participar assim. Você está entendendo que é muito complexo esse processo? Quando eu lecionava administração de empresa, porque eu passei muitos anos da minha vida, pelo menos 20 anos, quase 20 anos da minha vida ensinando em faculdade. E eu ensinava uma disciplina chamada Prospectiva Estratégica e Planejamento Estratégico. E nessa disciplina tem uma das matérias que é a complexidade sistêmica. Né? Tudo que você faz, gente, a soma das partes em um sistema, ela não é o todo. Ela não é o todo. Você soma tudo e você tem várias arestas ainda a cortar. Então, todas as vezes que você se mete energeticamente em determinadas situações, que você faz as coisas contrárias ao que deveria ser feito, porque é uma questão de bom senso, você não tem a soma total. Você acha que está enxergando tudo. Você acha que, não, eu estou dominando, está tudo dominado, está tudo resolvido. Não tá, gente, não tá. Isso ainda vai dar muito o que falar. Acabamos com o lockdown aqui em Pitimbu mesmo, termina hoje o lockdown.
Em Pernambuco, me parece que foi no dia 31, né? Paulo Câmara adiou e tal, foi até o dia 31. Mas, gente, vocês acham mesmo que a partir de agora, não, tá tudo normal, vamos todo mundo voltar para mesma coisa e tal? Não, gente, eu acho que a gente precisa ter o maior cuidado do mundo. Eu vejo como muito errado essa solução de lockdown, essa coisa de fechar tudo, de impedir as pessoas de ir e vir e tal. Devia ter um grande processo educativo nisso tudo. Mas é lógico que tudo isso afeta a minha cabeça. Eu, por exemplo, tenho uma pequena empresa, um pequeno negócio que ficou fechado durante 15 dias. Que para poder pagar os funcionários, sei lá, a gente tem que fazer um esforço, tirar dali, tirar daqui para poder pagar os funcionários. Você veja o que é que isso gera na cabeça da gente. E o que é que isso atrai para a gente, né? Porque você começa a adoecer. Ontem eu, sob pressão e tal, peguei a bicicleta aqui junto com o Valber, com meu irmão, e nós fomos andar de bicicleta. Fazia muito tempo que eu não andava de bicicleta e eu estava bem, porque eu estava correndo todos os dias, essa coisa toda. Mas aí, preocupado, a cabeça muito cheia de coisa e tal, fui andando de bicicleta, sei lá, de repente me deu um piripaque no meio da pedalada. Eu parei a bicicleta, fui tomar uma água, fiquei tonto, quase caio. Veja só que coisa doida, né? E aí eu senti que tinha sim a influência dos espíritos, a influência minha mesma, dos meus próprios pensamentos. Por isso que é tão complexa a energia que nós estamos vivenciando. Porque tudo envolve ali, mesmo eu estando, veja, na beira da praia, né, que parece ser uma coisa maravilhosa, não sei o que, Não, você sente as repercussões, todas elas muito fortemente no seu dia a dia. É impressionante. Agora você avalia uma pessoa que está dentro de um apartamento ou de uma casa, ou então num grande centro onde você não vê vista nenhuma, onde você não tem condições de fazer nada para resolver essa situação. Você imagina como é que fica a cabeça dessas pessoas dentro de casa, convivendo com os seus, muitas vezes, porque eu costumo sempre dizer que sei lá, a família é o cenário onde se une mais inimigos, né? Se coloca assim, todas as pessoas que você precisa conviver e tal, e ter realmente aquela tolerância, né? Aquele amor infinito, etc. É ali na família que você se encontra com todos. Todos reencarnam mais ou menos naquele tempo para vivenciar essa comunhão e essa tolerância. Antigamente, há, sei lá, 2 anos, 3 anos atrás, você estava fugindo disso, né? Porque você pegava e ia-se embora para uma rave dessa, uma festa, ia para uma brincadeira, deixava a família toda em casa e etc. Hoje não, hoje você está tendo que conviver dentro de casa com as pessoas que você nasceu para conviver com elas, e isso não é nada fácil. Porque você não pode mais iludir e nem enrolar. Você tem que ir lá e conviver com essas pessoas. E acabou. Veja como é complexo isso. Aí eu estou convivendo dentro de um ambiente confinado, fechado e tal, com pessoas que eu não gosto muito de conviver, tá? Veja, eu não estou dizendo que também na família não se encontram os amores da nossa vida, né? As pessoas que nós amamos, as pessoas que nós gostamos de conviver, também convivem. Mas na maioria das famílias não é assim que funciona, né? O irmão não se dá bem com o irmão não se dá bem com mãe não se dá bem com o marido e tal. E a coisa vai degringolando, essa energia vai cada vez mais piorando, né? E tem pessoas que tornam a situação ainda mais grave, porque aí no processo de rebeldia, em sair de casa e etc, essa energia que você traz desses ambientes contamina todo mundo. As pessoas começam a passar mal, a ter uma, sei lá, uma vivência altamente complexa em termos energéticos. Por quê? Porque, lógico, tu saiu, tu desse o grito de independência, aspas, porque isso não é independência. Você sai, eu costumo sempre dizer, livre-arbítrio existe? Sim, livre-arbítrio existe, mas ele é limitado sim, porque você não pode matar o outro porque você é livre. Você não pode, sei lá, ultrapassar
o bom senso higiênico, você não pode passar o bom senso em termos de cuidar do outro e dizer assim, não, eu estou fazendo é para mim, eu não estou fazendo com ninguém, é minha vida, né? Eu faço da minha vida o que quiser. Não, nesse momento nós estamos em coletividade, mesmo não vivendo em coletividade ou não estando em coletividade. É a nossa responsabilidade agora que está sendo colocada à prova. Os espíritos vêm dizendo isso. Nós estamos sendo colocados à prova. Nós estamos colocando a nossa visão de mundo para funcionar. E que deveria ser a melhor coisa do mundo, né? Puxa vida, vamos mostrar que nós somos responsáveis, né? Vamos mostrar que nós temos bons pensamentos. Não! A gente passa, primeiro, quando não consegue fazer a coisa do jeito que a gente quer, aí a gente sai na internet, que a gente acha que a internet... não tem problema nenhum não, Wagner. A internet não tem problema nenhum não. A gente pode esculhambar na internet e essa energia não chega no outro não. Chega sim, gente. Chega sim. Na medida em que a gente é pessimista, que a gente está guerreando, que a gente está falando mal de um de outro, que a gente está culpando fulano, culpando Beltrano, culpando governo, culpando não sei o que, culpando... Poxa vida, tudo isso gera uma energia muito negativa, gente. E todo mundo está presenciando isso o tempo todo. Eu parei de olhar Facebook, eu parei de olhar Instagram, Facebook, essa coisa toda, eu vou publicar alguma coisa e não olho mais. Porque, pô, tá verdadeiro terror. Ligar a televisão em canal aberto, eu não sou doido de fazer isso. Mas as pessoas fazem o seguinte, além de assistir, além de ver na internet, compartilham. Às vezes fake news, né? Notícias altamente falsas que não tem nada a ver, você vai lá e divulga e publica. Gente, a consequência espiritual disso, vocês não avaliam, cara. Pô, bicho, isso adoece as pessoas, tá? Porque na hora que eu começo a vibrar negativamente, começo a pensar na desgraça que está acontecendo no mundo, na desgraça que está no meu país, eu já estou com problemas financeiros, porque, lógico, meu negócio está fechado, eu não estou conseguindo trabalhar, menos aqueles que são assalariados, que já ganham dinheirinho ali todo mês, pode ficar em casa, enclausurado. Mas e os outros, os que têm a iniciativa privada? O Brasil, tá certo? Me parece que é o segundo país mais empreendedor do mundo. Então significa dizer que a maior fonte de renda dos brasileiros está no pequeno negócio. E essas pessoas estão impedidas. Então na medida em que que está faltando dinheiro na minha casa, na medida em que eu fico desesperado, porque vai chegar uma hora que a minha reserva vai acabar, e eu não vou ter mais dinheiro nem para comprar o pão de cada dia. Então você veja tudo isso. Além disso tudo, aí eu tenho os grandes noticiadores do terror, né? Que ficam mandando mensagens, sabe? Fake news, coisas erradas, coisas tristes. Tá? Essa semana passada, inclusive, eu tive que chamar a atenção de uma pessoa no nosso grupo de WhatsApp. A pessoa colocou lá uma imagem de uma mulher que estava recebendo, uma senhora já de idade, recebendo a vacina, e a enfermeira jogando a vacina fora, né? Assim, num claro exemplo de descaso com tudo, né? Ela jogando, se fazendo que estava aplicando a vacina e não estava aplicando coisa nenhuma. Eu digo, minha gente, não se divulga essas coisas em canto nenhum não. Isso gera desesperança, isso gera uma energia negativa, isso gera um mau humor da população. Então, se a gente não pode fazer nada para melhorar o humor das pessoas, que nós não façamos para piorar o humor das pessoas, para destruir o que elas têm de esperança. Se está todo mundo com a esperança na vacina e etc e tal, poxa vida, graças a Deus, vamos vacinar, mas a gente não tem garantia de nada. Sim, mas é uma esperança. É disso que nós precisamos construir, é isso que nós precisamos construir: esperança, bom humor, otimismo, né? Criar boas energias ao redor de nós, ao invés de estar o tempo todo pensando caraminhola, sabe? Uma das sugestões fantásticas para melhorar essa psicosfera, tá certo? Porque assim, vê o que é essa psicosfera, né? Assim como as ondas de rádio, as psicosferas humanas se interagem entre si e agem em conjunto para formar uma couraça planetária. Quer dizer, isso tudo forma uma grande couraça planetária.
constituída da sintonia vibratória de cada habitante da Terra. É um conceito de fundamental importância para a doutrina espírita, até mesmo citada em prisma de sustentabilidade, de modo que fique a reflexão como está a higienização dos campos vibratórios. À medida em que eu vibro mal, à medida em que eu faço as coisas para detonar, né, a esperança dos outros e tal, eu estou contribuindo para destruir a sanidade. E o pior de tudo isso é que quanto mais desesperança eu tenho, mais doente eu fico e mais desprotegido em relação à meu sistema imunológico começa a ser afetado e eu começo a adoecer. Eu mesmo, porque estava aqui dentro e tal, e olhando para um canto, olhando para o outro, e aí, vez por outra, alguém mandava para mim assim, fulano morreu. É só essa semana, da semana passada para cá, morreram 3 conhecidos. Tá? 3 pessoas conhecidas. Não vou dizer amigos, mas são conhecidos, pessoas que eu conheço há muitos anos e tal, e morreram de Covid, da forma mais grave da Covid. E aqui ninguém está julgando se fez errado, se fez certo, se estava seguindo direitinho. Não é esse o caso. O caso é, para que divulgar isso tudo? Tá? Lógico, a gente já ia saber, né? Se entra no Facebook, se abre uma coisa e tal. Não precisa você estar enviando isso para as pessoas, porque você está criando essa couraça de pensamentos negativos. Por que a gente, ao invés de criar uma couraça de pensamentos negativos, a gente não começa a divulgar coisas positivas, coisas do bem, coisas que possam enaltecer, coisas que possam ajudar as pessoas a superar esse momento difícil? Porque que o ser humano tem essa mania danada, tá certo? De complicar a energia em vez de melhorar a energia dos outros. De ajudar os outros ao invés de botar o outro no buraco energético. Que é isso que está acontecendo, gente. Entendeu? É um mau humor muito grande, é uma falta de compreensão de que o outro pode estar passando por uma depressão. Então por que eu coloco um negócio desse num grupo de WhatsApp, fazendo um verdadeiro terror? Sabe? Ah, não, olha, se estão dando vacina, eu fico agora com cuidado, pego na mão da enfermeira para que ela aplique a vacina do jeito certo em você. Ô, meu amigo, veja só, aquilo ali é um exemplo entre milhões e tal, de uma pessoa mal intencionada que fez isso. Aí tu vai divulgar só isso, vai parecer que isso aí é um padrão, e vai criar-se uma psicosfera de desesperança, de tristeza, de agonia, de desestímulo, de medo. O medo, tá certo? Ele é utilizado por essa espiritualidade mais densa para destruir a nossa humanidade. Não é que você não tenha que ter medo, o medo é um sistema natural de proteção, tá? Porque nós temos medo é que nossa espécie sobreviveu tanto tempo, né? É exatamente por esse medo. Mas o medo exacerbado, exagerado, gera uma desesperança e uma agonia muito grande dentro do ser. Então a gente precisa, nesse momento, vivenciar cada dia, mas vivenciar pensando positivamente, transferindo coisas bacanas para as outras pessoas e não tornando mais complexo do que é o sistema que está acontecendo. Naturalmente já está acontecendo uma coisa muito ruim no mundo. Mas veja só, eu vi um outro dia uma pessoa dizendo assim, não tem paralelo na história da humanidade o momento que nós estamos passando. Não é verdade isso, não é verdade isso. Meu avô mesmo vivenciou Primeira Guerra Mundial, pandemia de 1920, Segunda Guerra Mundial, vivenciou a época da ditadura aqui e tal. Quer dizer, meu avô vivenciou em 87 anos da vida dele, que ele passou aqui, que ele nasceu em 1901, ele vivenciou tudo isso. A pandemia, só para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial matou mais de 80 milhões de pessoas. A pandemia, logo em seguida, depois da Primeira Guerra Mundial, matou 70 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou na faixa de 110 milhões de pessoas. Veja só, é muita gente morrendo e tal. E, poxa, lógico, hoje nós temos uma coisa que é fantástica, fenomenal, se você utilizar por bem, mas também se utilizar por mal, meu Deus do céu, é uma calamidade, que é exatamente essa facilidade que nós temos de nos comunicar. Por exemplo, estou eu agora, certo? Numa praia da Paraíba, uma distância danada do meu SEC lá em Caruaru, e tal, e estou aqui fazendo uma live para vocês e me comunicando com o mundo inteiro.
Eu podia estar aqui detonando, né, dizendo coisas assim terríveis e botando para quebrar na energia do mundo que já está ruim, que já está bem complicada, bem complexa. Então a facilidade de comunicação de hoje é diferente da facilidade de comunicação que tinha naquela época, que as pessoas praticamente não sabiam o que estava acontecendo no mundo. Meu avô, por exemplo, passou por todas essas intercorrências sem sofrer muita coisa, mas que a bagaceira, até para a gente comparar com a população, hoje nós somos 7 bilhões e meio de habitantes. Na primeira pandemia de 1920, nós tínhamos na faixa de 3 bilhões de habitantes no mundo, 3 bilhões e meio de habitantes no máximo no mundo. Então nós temos hoje 2 vezes mais pessoas no mundo, tá certo, do que tínhamos em 1920, e naquela época matou 3 bilhões, dessa vez nós temos aí na faixa de 4 bilhões de pessoas mortas, 4 bilhões e meio de pessoas mortas. O que significa dizer que nós temos assim um exemplo de pandemia muito mais acachapante, principalmente se a gente for relacionar com a quantidade de pessoas que existiam no mundo naquela época. Então não é sem precedentes, tá, gente? O que nós estamos vivendo aqui no mundo hoje é melzinho na chupeta para vista do que já viveram por aí. As gerações mais antigas que já morreram e tal, pessoas que já morreram, pessoas que estão aqui vivas, aqui bulindo ainda e que vivenciaram várias fases da situação da Terra, tá certo? Bem complexas. Então, poxa vida, por que nós somos essas criaturas frágeis demais? Primeiro, o exemplo, ou a explicação para tudo isso é que nós vivenciamos uma fase tecnologicamente muito favorável. Então tudo sempre foi muito fácil para a gente. A minha geração mesmo já pegou uma época maravilhosa, né, cara? Isso é muito conforto, alimento em abundância, né? Ar-condicionado dentro dos quartos e tal. Eu tava me lembrando aqui em Pitimbu que na época que a gente começou a veranear aqui na década de 70, era um ventilador velho para 5 meninos, a muriçoca velha comendo no centro. Hoje em dia a gente tem ar-condicionado dentro do quarto, tá tudo tranquilo, tem internet para a gente se comunicar, né? Tá tudo mais fácil. Então, por conta das facilidades que foram ofertadas à nossa geração, nós somos mimizentos demais, tá entendendo? O grande problema é estar dentro de casa, porque você tem um cotoco que tem que estar o tempo todo saindo, indo para farra, indo para brincadeira. Gente, tá na hora da gente se conscientizar de determinadas coisas, né? E deixar de bobagem e começar a pensar em coisas positivas. E, poxa, construir alguma coisa enquanto você não adoece. Se você não adoecer, graças a Deus, mas se adoecer, que seja da forma mais leve, mais suave possível. Tá entendendo como é o negócio? Mas enquanto nada acontece, alimente boas coisas, estude, trabalhe, né? Leia alguma coisa edificante, se comunique com as pessoas para transferir esperança. Essa semana mesmo eu comecei aí uma série de meditações, só parei porque teve agora a sexta-feira da paixão, essa coisa toda, depois, mas logo amanhã, segunda-feira, eu vou começar novamente, todos os dias pela manhã, logo cedinho, de 7 horas da manhã, fazendo uma live para meditar junto com vocês, para transferir coisas positivas, boas energias, cara. Vaguinho, tu tá sendo muito bonzinho. Não é bonzinho, cara, é porque isso me faz bem também, né? Fazer o bem faz bem a quem faz bem. Vou repetir novamente, não é jogo de palavras. Fazer o bem faz bem a quem faz bem. Entendeu? Então, quer dizer, eu me sinto bem fazendo isso. É bacana você transferir energias positivas. É bacana algumas pessoas comentarem embaixo de uma meditação que você fez, ajustando as suas energias, tá certo? É muito bacana a pessoa colocar assim, olha, muito obrigado, como teve aí na primeira live que nós fizemos. Teve uma pessoa que disse, olha, muito obrigado, a minha energia estava destruída e você com essa meditação e tal, me restaurou a minha energia, eu estou me sentindo muito bem agora. Veja que coisa bacana, cara, tá? Então, essa é a energia que essa pessoa mandou para mim, vê só, gratidão, né? De dizer assim, poxa, que bacana que tu tá fazendo uma coisa para melhorar essa energia ruim que a gente tá sentindo. E isso vem em dobro para mim também, tá certo? Em termos energéticos, é uma pessoa pensando bem de mim, é uma pessoa querendo que eu seja feliz, é uma pessoa agradecendo, sei lá, a atitude correta de transferir coisas positivas ao invés de coisas negativas.
Mas tem outras formas de você melhorar as suas energias. Primeira coisa, gente, não sei se vocês sabem, né? Quanto mais banho você toma, eu sou adepto do banho, né? Eu me lembro que na época que eu tava depressivo, as pessoas diziam para mim: ah, pai, tudo pra tu é banho, né? Tudo pra tu, tudo que melhora é banho. Eu digo, e é verdade, né? O banho, ele tira, primeiro, né? Energeticamente, ele é maravilhoso. Mas se nós formos explicar em termos biológicos, nós estamos eliminando a quantidade de células mortas que nós temos no nosso corpo. Naturalmente, nós vamos tirar aquilo ali. Nossa pele, ela é trocada todos os dias, né? Coisas que se acumulam na gente. Então, tomar um banho não é banho de ervas, nem banho de nada não. Eu estou falando banho normal. E naquele momento em que você está tomando o banho, gente, você vai tomando o banho e pensando coisas positivas num lugar bom que você gostaria de estar, num momento maravilhoso que você passou na sua vida. E aí você pede graças e tal, pede ajuda dos teus amigos espirituais. Isso tudo renova o seu ser. Se for um banho de ervas, então, que elas são energéticas, né? Tem erva para tudo. E, poxa vida, não vem dizer isso é crendice, não. Tá? Que as ervas realmente elas são utilizadas na medicina, nos remédios alopatas. As ervas, comprovadamente, eu estou fazendo uma pós-graduação de fitoterapia agora, e poxa vida, a gente vê assim as utilidades que as ervas têm, tá certo? E para que é que serve cada erva daquela, como ela pode melhorar a tua vida, como ela pode transformar a tua vida, tá certo? Então por que não tomar um banho de ervas para limpar as tuas energias áuricas, né? Para limpar os teus... E mudando o pensamento ali na mesma hora que a gente está tomando o banho, a gente está pedindo força, a gente está pedindo o afastamento das energias densificadas e tristes, das agonias que as pessoas estão passando, e que essa agonia, esse halo energético termina nos invadindo, principalmente à noite, né? À noite, o período da noite, né? A penumbra da noite favorece muito a densidade espiritual, tá certo? Por quê? Porque a gente vai ficando mais triste. O sol, ele é um natural adstringente energético. Então tomar banho de sol é maravilhoso. Mas quando vai chegando à noite, você pode ver, a gente já vai ficando mais tristinho e tal. Lógico, o nosso metabolismo vai diminuindo, a melatonina vai subindo, a gente vai ficando com sono e tal. E é a hora dos medos. E é a hora justamente em que as redes de televisão se danam a falar desse vírus, se danam a falar e colocar as pessoas para baixo, a dizer que tem não sei quantos mortos, não sei o que, e você, ao invés de, poxa, desliga a porcaria da televisão, cara. Pra quê? Que morbidez é essa? De você estar acompanhando coisa que é ruim, você está acompanhando uma coisa que, ao invés de te ajudar, está te prejudicando, está te colocando mais, sei lá, com mais densidade energética do que você gostaria. Eu sou muito adepto dessa coisa de dizer, puxa vida, peraí, não está me ajudando, tá certo? Não está me ajudando, então para que eu estou assistindo isso? Para que eu estou vendo esse tipo de publicação, tá certo? Por que isso vai me ajudar? Isso não está me ajudando, isso está me prejudicando. O que é que eu faço? Eu desligo a televisão e acabou. Veja aqui, em Pitimbu, eu não assisto televisão. Eu fico o tempo todo assistindo palestras, né? Eu faço questão de estar estudando, eu abro um livro, eu vou correr na praia, eu vou pescar, eu vou... Poxa, tem muitas coisas para se fazer. Sim, mas não estou na praia. Sim, dentro da sua casa tem muitas coisas. Tem a roupa para arrumar, entendeu? Eu costumo sempre dizer o seguinte, quando você começa a arrumar uma coisa, parece que é, sei lá, aí você diz assim, só vou arrumar a minha gaveta, termina arrumando o guarda-roupa inteiro, arrumando o quarto, arrumando sala e tal. E a higienização do teu ambiente também favorece a uma psicosfera melhor. A energia espiritual melhora dentro da tua casa quando você vê tudo organizadinho, o chão varrido e tal. Pega a vassoura, vai varrer a casa, tá certo? Vai fazer uma comida, gosta de cozinhar, feito eu gosto de cozinhar, então aqui eu estou exercitando, sei lá, a minha veia como cozinheiro, né? Eu gosto muito disso, então eu vou para a beira do fogão, faço as comidas, invento, digo, rapaz, eu nunca inventei isso, aí vou lá na internet, pesquiso, vou lá e faço, tá entendendo que isso é uma higiene mental? Além disso tudo, eu estou conectado o tempo todo, energeticamente, com os meus grupos mediúnicos, porque eu faço sempre as lives, tá certo? Para o tratamento apométrico.
tanto do SEC quanto do Instituto Vida Plena lá de São Paulo. Eu sou um colaborador do Instituto Vida Plena, sou operador de uma das mesas apométricas de tratamento à distância e também estou operando à distância, porque estou aqui em Pitimbu e as pessoas estão fora, mas eu trato as pessoas aqui. A pessoa a ser tratada daqui de Pitimbu vem para cá, né? E nós tratamos ela aqui. E os médiuns estão espalhados lá em Caruaru e tal, em outros locais. Então, sei lá, virou uma coisa muito bacana também. Nós estamos podendo tratar à distância, né? A espiritualidade nos indicou isso. E quando eu ajudo, tratar o outro é tratar a si próprio. Então veja quantas coisas úteis você pode juntar no seu dia a dia. O estudo, uma boa leitura, fazer uma comida, arrumar uma casa, né? Dar uma corridinha na rua com a máscara, né, naturalmente, para não bobear, bem cedinho, para não encontrar muita gente, etc e tal. Sei lá, fazer alguma coisa, tocar um violão. Eu gosto também de tocar violão. Então tocar um violão, tocar uma boa música, aprender uma música nova que você fazia tempo que nunca tirou aquela música. Você vai lá, abre lá os teus livros, os teus vigus e tal, começa a ler as cifras e aí tira uma música nova. Bacana isso, cara, dá satisfação isso. Né? Faz uma meditação todas as manhãs, se você quiser, se conecta comigo, tá? E aí toda manhã, 7 horas da manhã, eu tô começando a fazer a meditação. Se não, não, eu tô acordando tarde, não tem bronca, não tem problema. Vai ficar sempre gravado no Facebook e eu também sempre transfiro para o YouTube. Então quer dizer, puxa vida, vai lá, assiste, cara, aproveita lá, se inscreve no meu canal, dá um like. Eu sou o cara mais pobre de inscrição que existe no mundo. Eu faço até um apelo, por favor, né, se inscreva no meu canal do YouTube para um dia eu poder fazer essas lives, né, essas comunicações ao vivo pelo YouTube também, tá certo? Bacana isso, cara, quer dizer, coisas que enobreçam a alma. Sabe, vai dar uma caminhada, conversa com as pessoas, uma conversa edificante. Hoje em dia nós temos assim várias plataformas de conferência. Então por que não juntar um grupo de amigos para bater um papo virtual? Entendesse? Numa sala como o Google Meet, por exemplo, que é gratuito, você entra lá e tal, e você pode bater papo com os teus amigos que estão espalhados, né? Faz uma reunião com eles, prepara um PowerPoint, um assunto bacana, olha, o assunto vai ser esse, ou então quem sabe tocar violão, toca violão lá numa reunião dessa. Isso favorece a energia, isso descomplica a energia, suaviza, né, esse momento difícil e tão complexo que nós estamos vivendo no mundo. Ao invés de criar coisas negativas, por que a gente não cria coisas positivas, né? Por que a gente não faz coisas bacanas para juntar essa energia fantástica, fenomenal que a gente tem, que pode transferir para o outro e não está transferindo por puro mau humor, tá, gente? Não, mas a situação está difícil. Sim, quem está negando isso? Mas você vai estar captando isso, cara. Quem está negando que a situação está difícil? Quem está negando que isso está ruim? Lógico que está ruim, mas eu vou piorar ainda mais, divulgando coisa que não presta, falando para as pessoas quem morreu, quem não morreu. Você virou, sei lá, um obituário, né? Você quer o tempo todinho divulgar quem morreu. Eita, tu soubesse, fulano morreu. Pô, bicho, eu já vou saber pelas redes sociais, etc. Não precisa tu mandar para mim isso, não. Sabe, se você não pode melhorar a energia do outro, não complica, pô. Não fica mandando coisas que bota para baixo, que deprecia, que deixa a pessoa deprimida, que deixa a pessoa ansiosa. Entendeu? Vamos criar boas energias, gente. Olha, cara, eu digo a você, eu posso até amanhã adoecer de Covid, morrer e etc. Mas eu estou fazendo o possível para até chegar o dia da minha vez, eu viver um dia de cada vez, direitinho, sabe? Bem, em paz, com a minha cabeça, com minha consciência, estudando, trabalhando, sabe? Eu faço os meus trabalhos aqui, tenho atendido algumas pessoas na maior cautela do mundo, mas tenho atendido algumas pessoas aqui em Pitimbu também, tá certo? Não, tô evitando aglomeração, aqui é impossível aglomerar, porque primeiro eu não quero, né? Mas assim, pouquíssimas pessoas vieram aqui e tal, então eu tô fazendo o possível para fazer o melhor para mim, para as outras pessoas também, que eu posso.
Tá, não custa nada, por exemplo, para mim, no dia de domingo, me comunicar com vocês e transmitir boas energias. Esse estudo que nós fazemos é um estudo, poxa vida, Wagner, o que é que tu ganha com isso? Nada, cara. Eu não ganho nada. E ganho tudo. Eu ganho a amizade de vocês, eu ganho sei lá, a gratidão que muitas pessoas têm. Outras que criticam também, bacana também, porque corrige algumas coisas que eu digo, corrige alguns erros e desvios que eu cometo. Massa, fantástico, maravilhoso, cara. Tá entendendo? Mas eu tô fazendo alguma coisa, devemos fazer alguma coisa, tá certo? Gosto muito, sabe, quando você se une com as pessoas. Eu mesmo conversei com as pessoas aqui em Pitimbu, algumas pessoas estão num processo depressivo, num processo de ansiedade. Eu digo, por que a gente não junta todo mundo? Cada um faz alguma coisa para poder doar, por exemplo. Aí eu descobri que uma senhorinha aqui faz enxovais, tá? Eu digo, por que não faz os enxovais? A gente dá os paninhos, a gente dá não sei o que e tal, fazer os enxovais para entregar às famílias carentes. Veja que coisa bacana, veja que coisa legal. Então, custa nada a gente ter boa vontade? Não custa, né, cara? Não custa. E aí essa boa vontade volta pra gente, porque na medida em que a gente dá o que é bom, a gente recebe o que é bom. É a lei de causa e efeito, gente. O que eu planto, eu colho. Tá certo? Se eu estou plantando boas energias, boas coisas, né, bons sentimentos, eu vou colher essas boas energias, tá certo? Não sendo irresponsável, não detonando as pessoas, não detonando os ambientes, não criando caso com quem a gente não deve criar caso, entendeu? Puxa vida, vamos equalizar essa energia, vamos fazer o bem energético, criar uma psicosfera, uma energia descomplicada, ao invés de estar divulgando só coisas ruins o tempo todo, sabe? A gente vê que não tem trégua, o Facebook mesmo não tem trégua, é o tempo todo. O cara coloca um bom humor. Eu achei maravilhoso aí um colega meu, né? Vou citar o nome dele, que eu gosto muito dele, é um elogio, né? Elogio a gente faz em público e crítica a gente faz particularmente com cada um, né? E o Sérgio Ramon, essa semana, colocou aí uma interpretação da música Escravo de Jó. Eu quase me lasco de rir, porque ele é muito bom, muito espirituoso, um cara que conhece, sabe escrever bem. E aí ele fez uma análise desse Escravo de Jó. Cara, por que não? Bota a tua criatividade para funcionar. Se você gosta de escrever, escreve. Se você gosta de cantar, canta, sabe? Junta os amigos, não presencialmente, mas junto os amigos. Tem tantas ferramentas. Hoje em dia as pessoas só usam a ferramenta para estudar, pela internet. Não, por que não faz uma farra virtual, né? Uma farra virtual. Tipo, eu estou na minha casa, né? Não posso me encontrar com você na sua casa, mas aí, pô, eu gosto de tomar uma cerveja, tomar um vinho. Agora na época de Semana Santa, eu tô comendo aqui, tu tá aí, a gente tá numa sala virtual, a câmera tá apontada. O que foi que tu fizesse aí? Eu fiz tal coisa, eu fiz aqui. Pô, mas isso não é bacana, cara. É isso que eu digo, sabe, descomplicar. Se é isso que a gente tem agora, que nos utilizemos do que é possível e não querendo voltar ao impossível, que é aquele velho contato. Não vamos ter isso da forma anterior. Nós mudamos para sempre, gente. E esquece esse negócio de, não, eu queria que voltasse ao tempo antigo. Que tempo antigo era esse? O tempo da insensibilidade? O tempo da falta de contato? O tempo da falta de humildade, do orgulho, da vaidade? É esse o tempo que vocês querem voltar? Não tem jeito mais. O mundo mudou, tá? Mudou e mudou para sempre. A gente não tem como voltar atrás mais. Então vamos nos ajustar a esse novo momento de vida e fazer do jeito certo. Transmitir coisas bacanas, coisas saudáveis para as pessoas, coisas do bem, ao invés de, sei lá, de simplesmente sermos assim, pessoas, sei lá, que não contribuem. Ao invés de contribuir, estamos destruindo a esperança das pessoas. Não, cara, vamos descomplicar, né? Tirar essa complexidade, porque continua complexo tudo. Mas não tem forma de se fazer, não tem forma de se melhorar a própria aura, a própria energia, para poder contribuir com a aura e uma energia mais pura para o sistema. E veja, gente, quando a gente transfere coisas positivas, a comunidade se beneficia disso. Quando se sente bem energeticamente,
a gente começa a criar uma energia positiva para todos que estão ao nosso redor. Então nós favorecemos inclusive a saúde, porque uma psicosfera saudável alimenta as pessoas na sua esperança, isso aumenta o sistema imunológico, consequentemente nos livramos do vírus, ou então se pegamos o vírus, pegamos da forma mais comum, né, da forma mais branda, com sintomas mais leves. Se você se enclausura em casa, fica com medo de tudo, então eu não estou dizendo que é para sair de casa, gente. Mas se você fica dentro de casa, não toma um banho de sol, não vou nem respirar. Poxa, você está favorecendo ao vírus, você está favorecendo o medo, ao terror. Então vamos tirar tudo isso, descomplicar a energia, atrair os bons espíritos, os nossos mentores e guias, os nossos amigos espirituais que vêm nos abraçando e nos acalentando e mostrando para nós que nós não estamos só nessa parada. Vamos alimentar coisas positivas ao invés de coisas negativas. E é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu queria aqui dar um abraço em todas as pessoas que entraram. A Célia, a Patrícia Lima, a Jusseli, a Lúcia, o Firmo Filho, Augusto, Juliana Campos, todos, enfim, que entraram, que curtiram, que assistiram a nossa live, o nosso estudo do Café Espiritual na noite de hoje. Eu quero agradecer, fiz questão de vir aqui, para o céu estrelado de Pitimbu, né, aqui nessa área que nós temos aqui na nossa casa, aqui em Pitimbu, para mostrar a vocês, né, a vida é bela, né? Vamos fotografar a lua, vamos fotografar o mar, vamos viver, tá certo? Essa coisa de forma mais plena, da forma mais plena que nós pudermos. E outra coisa, captar as coisas positivas que advêm desse momento tão difícil, mas que está dando tantas lições a gente. Ao invés de ser só coisa ruim, não é só coisa ruim, tem muita coisa boa acontecendo, como por exemplo a gente se reaproximar dos nossos familiares, a gente compreender melhor as pessoas, a gente ter mais tolerância, a gente exercitar a paciência, né? Exercitar todas essas coisas que são muito bacanas, tá bom, gente? Então, beijo forte do coração de vocês, tudo de bom, força, fé, coragem em todo mundo, otimismo, beleza, vamos transferir coisas boas e positivas, tá? O mundo está precisando dessas coisas boas e positivas, contentes, alegres, auspiciosas, né? Quer dizer, coisas que realmente nos elevam e não coisas que nos rebaixam. Beijo, tudo de bom, valeu, tchau!